Prezada aluna, prezado aluno, nestas videoaulas nós vamos ver os conceitos fundamentais sobre esforços atuantes, tensões atuantes em componentes mecânicos aeronáuticos. Essa apresentação será dividida em 4 partes. Nesta primeira parte nós vamos estudar os esforços axiais. Na segunda, iremos ver as tensões provocadas por solicitações de momentos fletores. Na terceira parte, estudaremos torção e combinação de esforços. E, finalmente, na quarta parte, nós iremos ver um exemplo de aplicação, onde os conceitos fundamentais serão aplicados. Para iniciar, eu farei essa pergunta: qual é a solicitação atuante na barra que prende o reboque ao avião que está sendo puxado? Ou seja, essa barra aqui assim, esse reboque está puxando a aeronave através dessa barra aqui. Então, essa barra está sendo solicitada por uma força axial de tração. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Quando nós temos um componente qualquer e atua uma força perpendicular à área, essa força vai reagir com a área, que é o que resiste, provocando uma tensão normal sigma, que é igual à força atuante dividido pela área. E observe que a força e a área são perpendiculares entre si. A mesma coisa aqui. Essa força P, ela é perpendicular à área, então nessa área aqui, que também é perpendicular, atuará uma tensão normal, porque a força é perpendicular à área. Com isso, nós temos o conceito de tensão, que é uma relação entre força atuante e área resistente. E é muito importante, é essencial, a questão das unidades. Nesse caso, a unidade de tensão é Pascal, ou seja, Newton, que é a unidade de força, por metro quadrado, que é a unidade da área. Ou, mais comum, 1 megapascal, que é igual a 10 a 6 newtons por metro ao quadrado. Ou mais comum ainda, que eu, por exemplo, sempre uso, Newton por milímetro ao quadrado. 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro ao quadrado. No sistema inglês é libras por polegada ao quadrado, PSI, ou então 1000 PSI, que é igual a 1 KSI. Normalmente, a gente vai trabalhar com o conceito de tensão média, como eu já expliquei para vocês. Ou seja, a tensão normal é igual a força sobre a área atuante. A rigor, e eu não vou entrar em detalhes aqui, quando vocês forem estudar isso mais detalhadamente daqui 1 ou 2 semestres, a gente trabalha com o conceito de tensões pontuais, ou seja, a tensão é o limite de ΔF sobre ΔA quanto ΔA tende para zero. É o conceito de força concentrada. Mas nós vamos trabalhar com conceitos de tensões médias, na verdade. Outra coisa importante, e que vai ser fundamental para a gente mais adiante, é que, nesse caso aqui, eu tenho uma tensão normal de tração, porque a força tende a provocar um aumento no comprimento da peça. A gente pode representar essa tensão média sigma pelo chamado cubo infinitesimal. Ou seja, a gente pega um ponto qualquer, esse cubo representa um ponto na área, esse ponto ele é representado por um cubo. Eu enfatizo, esse cubo é um pontinho aqui só, é como se eu pegasse esse ponto e colocasse esse cubo representando, é o chamado cubo infinitesimal. Então tem a tensão que é atuante nesse eixo. Se esse eixo for o eixo X, se aqui for o eixo X, então essa tensão aqui é sigma X. Aqui a mesma coisa, o sigma X que é o eixo X, só que a força é de compressão. Então, esse aqui é um valor de tensão, de compressão, e a gente usa um valor negativo. Aqui poderia ser mais 100 megapascal, aqui menos 100 megapascal por ser de compressão. Indo adiante, eu vou fazer essa pergunta aí. Qual é a solicitação atuante na seção transversal do parafuso? Ou seja, tem uma força F aplicada nessas duas barras que são presas por um parafuso. Observe que se eu analisar a seção transversal do parafuso, a força F ela é paralela à área do parafuso e não mais perpendicular como a gente viu. Como a força ela é paralela à área do parafuso, a gente tem uma chamada tensão de cisalhante ou tensão de cisalhamento. Então,
A tensão média de cisalhamento é igual à força sobre a área atuante. No caso, essa área aqui, que é a área da seção transversal do parafuso. Então, tensão de cisalhamento, a força paralela à área. Tensão normal, a força é perpendicular à área. Aqui a gente tem o chamado cisalhamento duplo, não vou entrar em questão, onde eu tenho aqui, somente nesse caso aqui, uma mesma força F, tem duas áreas resistentes, esta e esta. Então a tensão de cisalhamento média vai ser a força F sobre duas vezes a área. Essa área e esta área aqui do parafuso. A rigor, de novo, tensões de cisalhamento, nós colocamos o valor médio, que é força sobre área. Mas se eu tiver uma seção transversal retangular ou quadrada e uma força cortante, que a gente chama força cortante, é aquela que é paralela à área. Se essa força cortante estiver aqui, ela varia de um valor zero aqui na superfície até um valor máximo aqui no meio, depois diminui de novo até atingir o valor zero. É isso aqui, ó. A tensão cisalhante varia de zero, atinge o valor máximo e depois chega a zero de novo. Sem entrar em detalhes, esse valor máximo da tensão cisalhante atuante aqui ao longo dessa linha aqui que passa no centro dessa peça é 3,5 de V sobre A. E não V sobre A. A tensão média é V sobre A. Mas se eu quiser o valor máximo, é 3,5 de V sobre A. O mesmo raciocínio vale se a seção transversal é circular. Se eu tiver uma força cortante aqui, ela é zero aqui, vai aumentando até atingir o máximo valor aqui ao longo do diâmetro da peça, que vai ser igual a 4/3 de V sobre A. Só para deixar mais claro, se a força estivesse atuando aqui, se fosse uma força P atuando aqui, da esquerda para a direita, o raciocínio é o mesmo. Só que, na verdade, ela é zero aqui, ela vai aumentando, aumentando, até atingir um valor máximo ao longo dessa área aqui, ao longo dessa linha aqui. Ou seja, a tensão máxima seria 3,5 de V sobre A, mas nessa direção. A mesma coisa aqui. Se a força estivesse atuando daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita, a máxima tensão estaria atuando ao longo desse diâmetro que eu estou fazendo tracejado aqui. Ou seja, a tensão cisalhante seria nesse diâmetro aqui, e 4/3 de V sobre A. Isso vai ser importante também para nós. Só mostrando rapidamente tensões e cisalhamento, quando eu tenho duas chapas presas aqui, nessa área, se eu aplicar uma força, essa área que está aqui sobreposta vai estar submetida a uma tensão de cisalhamento. Ou seja, se essas duas chapas estão aqui, essa área em azul aqui vai estar submetida a uma tensão de cisalhamento. Ou seja, essa força dividida por essa área em azul vai me dar a tensão média de cisalhamento. Aqui a mesma coisa, observe que nesse caso aqui eu vou ter a mesma força F, vai ser subdividida em duas áreas, a área superior e a inferior. Daí a tensão de cisalhamento vai ser F sobre 2A, como eu já mostrei para vocês. Para nós encerrarmos essa primeira parte sobre esforços axiais, todas as vezes, independente de que causa for, em que houver descontinuidade geométrica no componente, nós vamos ter a chamada concentrações de tensões. Esse caso aqui é uma chapa que tem um furo central, submetido a uma força P. A tensão nominal ou a tensão média, aqui está sigma ave, a tensão nominal ou tensão média aqui vai ser força dividido pela área líquida, ou seja, a força dividido por essa área aqui, ó, que é a área mínima que existe. Já que eu tenho um furo aqui, a área mínima vai ser igual D pequeno sobre 2 mais D pequeno sobre 2 vezes a espessura da peça. Essa espessura que está aqui, ó, essa peça ela tem essa espessura aqui. Então, a área mínima, né, a área mínima vai ser esse valor mais esse vezes a espessura. Ou se vocês quiserem, D grande menos 2 vezes o R menos o Dzinho, e com isso eu vou vezes a espessura T. Eu vou ter a área líquida e a área mínima. A tensão média é força sobre a área mínima aqui. Só que, na verdade, quando eu vou ver a distribuição de esforços, ocorre essa distribuição aqui. Ou seja, aqui na ponta a tensão é mínima e ela atinge um valor máximo aqui nesse ponto na raiz do furo, na raiz do entalhe que a gente chama. Então a tensão ela varia de um valor máximo a um valor mínimo. E a tensão média, que é aquela que eu falei antes, que é a força dividida pela área mínima, que é a tensão nominal, ela está aqui. Observe que a tensão máxima é maior do que a tensão média. Como é que a gente calcula essa tensão máxima? A tensão máxima
ela é calculada através de um fator de concentrações de tensões geométricos Kt. Esse Kt é igual à tensão máxima sobre a tensão nominal. Tensão nominal, aqui é essa aqui, como eu já falei, é a força sobre a área líquida mínima. Esse Kt, nós vamos ver aqui já já, ele é determinado em figuras, em gráficos. Aqui é um outro exemplo, tá vendo? Eu tenho uma peça que ela tem uma largura D grande aqui, uma largura D pequeno e uma espessura T. A força está atuando. A tensão nominal vai ser igual à força atuante dividido pela área mínima, ou seja, D pequeno vezes a espessura da peça. Essa é a tensão média, que está aqui, ó, tá pontilhada aqui. Só que ocorre uma distribuição de tensões aqui na raiz do entalhe, aqui nesse ponto, eu vou ter um pico de tensões, uma tensão máxima. Ela vai diminuindo, diminuindo até atingir um valor mínimo lá no centro, depois continua a crescer até máximo de novo. Observe que a tensão máxima é maior do que a tensão nominal e a tensão mínima é menor. De novo, Kt é igual ao sigma máximo sobre tensão nominal. Esses valores do Kt são determinados por figuras como essas aqui. Nos livros, tem bastante aí na internet. Ou seja, vamos pegar esse caso aqui. Eu tenho a relação de Rzinho sobre D, R é o raio de concordância, D pequeno está aqui, então eu tenho um determinado valor, vamos supor que é 0,1. Então eu tenho essa curva aqui. E tenho vários valores de D grande sobre D pequeno. Vamos pegar, por exemplo, D grande sobre D pequeno é igual a 1,5. Então é esse ponto aqui, ó. Então o Kt vai ser igual a 2,2. Claro que isso aqui são alguns valores. Se eu não tiver um valor exato, tiver aqui, a gente tem que interpolar. Aqui é a mesma coisa para o furo. Então, com isso, a gente determina os fatores de concentrações de tensões. E assim, nós terminamos a nossa primeira parte sobre esforços axiais, relembrando que nós temos tensões normais quando a força é perpendicular à área, tensões de cisalhamento quando a força é paralela à área, e relembrando os esforços de concentrações de tensões. E já já nós vamos ver a segunda parte, que é sobre momentos fletores.